Olá, esse é o Saving Cast, o seu podcast da Saving Cloud. Confira a edição de hoje. Seja você muito bem-vindo a mais um Meetup da Saving Cloud. Eu sou Marcos Barbosa e nós seguimos juntos aqui por pelo menos uma hora nesse bate-papo que hoje é 8 passos para escalar seu banco de dados MySQL. Esse é um tema muito interessante para você que busca resolver problemas rotineiros do seu banco de dados MySQL e que deseja também escalar a sua aplicação, obtendo assim mais performance e disponibilidade. Nós vamos receber o mais novo especialista da TechGuru, desenvolvedor back-end com mais de 10 anos de experiência em diversas aplicações e banco de dados. E hoje ele vai falar com a gente sobre MySQL. Então nós vamos receber o Rafael de Pieri. Chega de espera, então a gente vai receber aqui pela primeira vez no Meetup da Saving Cloud o especialista TechGuru, Rafael de Pieri. Boa tarde, Rafael, como vai? Boa tarde, gente. Espero que todos estejam bem ansiosos para falar sobre o MySQL. Então vamos à nossa primeira pergunta de hoje aqui, que é do João Arthur. Ele pergunta o seguinte: como ele poderia fazer uma query, retornar milhões de dados de forma rápida e eficaz? Primeiro ponto, acho que é super importante verificar a indexação, né? Uma forma bem tranquila de você ver isso é executar o seu... tem uma ferramenta que chama, até coloquei aqui para indicar, que é o MySQL Analyzer, se eu não me engano, mas o próprio Workbench tem a opção de você executar o plano de execução da sua query, né? Não sei exatamente qual o volume, né, que ele está indicando aí, mas deveria ser tranquilo trazer aí alguns milhões, aí, 2, 3, 4 milhões de registros sem nenhum tipo de problema. Se isso acontecer, é importante avaliar exatamente a questão do buffer, pode ser que ele esteja dimensionado, né, e eventualmente ele não tem conseguido trazer essas informações para a área de transferência e, por consequência, ele tem essa lentidão, né. Vamos então aqui com a pergunta da SmartSys Automação, que é a seguinte: ele chegou agora aqui no nosso bate-papo, uma dúvida que ele tem é referente ao banco de dados em nuvem local. Como que mantém 100% atualizado? Tem alguma dica para isso, Rafael? Nesse caso aí, eu sugiro a fazer a avaliação primeiro se não vai ter nenhum impacto, né, relacionado às aplicações que consomem. Supostamente não, porque são retrocompatíveis, né, as versões. Então, assim, a minha sugestão é subir de minor em minor, né, até chegar na 8, né, não sei exatamente qual que é a versão que ele tá indicando, né, mas para chegar até a 8x teve uma mudança extremamente grande, então eu sugiro primeiro fazer alguns testes, né, sobe a versão, tentar rotear de alguma forma aí a aplicação e ver se não tem nenhum tipo de impacto. O João mandou um complemento aqui, ele falou: é fácil fazer uma migração da versão 5.7 para 8? Nunca fiz por medo de perder dados. Essa questão de perder dados... Sim, não, teoricamente é extremamente tranquilo, assim, elas são retrocompatíveis. Talvez você vai ter algum problema de SSL, porque ela é marcada como default, tá? Na versão 8. Eu já fiz uma migração, mas é uma aplicação microserviço pequeno. Eu desabilitei no primeiro momento e depois fiz o ajuste. Então, acho que esse é o ponto de atenção, verificar mais essas questões de segurança, porque o MySQL ele adicionou várias camadas, né, principalmente essa de SSL, né, que implementa um padrão, um protocolo aí baseado em certificados. Então, essa comunicação pode ser que ela tenha algum tipo de ruído quando você subir a aplicação, subir a versão do seu servidor, e aí o seu cliente eventualmente não vai conseguir mais acessar por não ter o certificado, né? Acho que tem um parâmetro dentro do servidor, acho que é SSL Enable, algo desse sentido, que a gente consegue passar false, né? E aí ele consegue subir tranquilamente. Mas em relação a perder dados, primeira sugestão, faça o backup, suba a versão e se tiver algum tipo de problema a gente consegue fazer o rollback facilmente, se tiver o backup dos seus dados, né? Faz de forma sempre segura e tranquila. O Linux é a melhor opção para a execução do MySQL ou o Windows também pode ser uma boa alternativa? Assim, minha vida toda vida toda é exagero, mas boa parte dela trabalhei com Linux, né? E por questões de custo, eu optaria pelo uso dele, né?
Só que o próprio MySQL, ele trabalha com threads, né, que eventualmente o Windows tem uma topologia que é bem aceitável em relação a aplicações que trabalham dessa forma. Eu nunca vi problemas com o Windows com MySQL, né, já tive problemas com o Postgres. Então, eventualmente não vejo problema, mas eu, Rafael, optaria pelo Linux por questões de custo e familiaridade também, ter mais facilidade, né, mais tranquilo em relação a administrar, né, o servidor Linux. Mas no fim, o que vale é realmente avaliar o custo, facilidade de manutenção, né? Então, e o skill da equipe, né? Às vezes a equipe não tem um skill, né, de Linux, né, tem mais familiaridade com Windows, então é muito mais fácil você optar por um sistema operacional que está mais difundido da empresa do que eventualmente um que há necessidade de fazer algum tipo de contratação ou, enfim, alguma alteração dentro do processo normal da empresa, né? Qual a diferença entre cluster e replicação de banco de dados e como pode me ajudar a escalar o meu MySQL? Cluster é para alta disponibilidade e um desempenho maior, né? Enquanto a replicação é para ter essa redundância, né? Conseguir fazer backups, aplicações mais com menos necessidade de desempenho, né? Então eu optaria pela replicação, né? Porque você vai ter uma certa tolerância à falha, né? Se você aplicar, por exemplo, primary. Então é uma aplicação, é uma topologia mais simples, né? Então basicamente acho que esses seriam os pontos, né? O que vai ajudar vai ser baseado naquilo que você precisa, né? Uma aplicação um pouco que precisa de disponibilidade, clusterização, né? Precisa de desempenho, clusterização. Quero ser tolerante a falhas, ter o meu backup, gerar meus relatórios, a replicação atende muito bem. Lentidão e deadlock são problemas comuns relatados no uso, né, do MySQL. O que pode causar e como posso resolver? Você tem alguma dica? Isso, assim, tem alguns passos que são interessantes, né? O MySQL, se eu não me engano, a versão 5.5, 5.6, ele usava o MySAN como a engine, né, de gerenciamento de manipulação de dados. E a partir da versão, eu realmente não lembro de cabeça, posso até depois mandar lá na TechGuru, mas se eu não me engano, 5.6 ou 5.7, ele trocou para o InnoDB. Isso também é fácil de alterar, tá? É possível fazer essa alteração. E o InnoDB, ele trabalha com lock de transação, enquanto o MySAN trabalha com lock de tabela, né? Então, uma vez que se a minha solução ali, minha engine, trava as transações na tabela, eu posso travar todos os meus clients, né? E com essa adoção do InnoDB como engine, isso não acontece mais, porque isso acontece em modo de transação. Então, tipo, ele trava a linha, não vai travar eventualmente a tabela inteira. Então, eu consigo continuar ali trafegando informações, alterando, né, pegar informação, você não vai usar, né, a questão de lock. Mas ele vai continuar escrevendo ali sem nenhum tipo de problema, né? Seja criação de dados, atualização, né? Então, essa é uma parte importante, então por isso é sempre importante aí ter a última versão, né? Porque o MySQL já resolveu esse problema. O InnoDB hoje ele é a engine default dele, então não tem problema nenhum relacionado a essa questão. Outros pontos bem importantes que a gente acaba até esquecendo, né, como dev, é sempre avaliar os índices. Desculpa. Sempre avaliar os índices, né? Última semana a gente teve um problema com o cliente, inclusive, e as transações estavam demorando 600 milissegundos, não é um tempo adequado aqui, né? A gente trabalha com Pix, né? Então tem que ser super rápido. A gente entrou em contato com eles criaram apenas um índice lá, né? Porque estava com um campo que não estava indexado corretamente. E aí, quando a gente foi avaliar novamente a performance, as queries, né, o nosso get ali na REST, estava demorando algo em torno de 40 milissegundos. Então, a gente teve um boom ali de uma melhoria fantástica com uma alteração muito simples, né? Então, é sempre importante começar ali de baixo, né? Ver o que está acontecendo, ver se os meus dados estão indexados corretamente, né? O InnoDB, como eu disse, é importante também, tive um problema, gerenciamento de logs, importante fazer a análise disso, ver se está tudo certo também, se está logando de forma exagerada ou não. É super importante ter logs, mas às vezes a gente dá
a gente acaba logando até coisas que não há necessidade, né? Então, super importante sempre, né, revisar os parâmetros de log, de buffer, de cache do MySQL, né, que são aquelas variáveis que eu não lembro de cabeça aqui, mas que são fundamentais ali para poder manter o seu banco de dados funcionando corretamente, né? E quando há necessidade, tem que experimentar valores ali, fazer análise, né, alterar ali, não ser tão agressivo nas alterações, né? E fazer uma política ali de melhoria contínua, né? Monitora, altera esses parâmetros que podem ter problema, né? Que são mais avançados, né? Bom deixar claro, alterar questões relacionadas a buffer, a memória alocada para log, cache, são alterações mais delicadas. Eu sugiro que faça sempre com muita tranquilidade, né? Sempre alterando de uma maneira mais suave e subindo, né? Se for o caso. Qual a melhor maneira de inserir muito registro para o banco de dados MySQL? Tem uma técnica específica? Ele deu um exemplo aqui, ó, cerca de 9 milhões, por exemplo. Alguns clientes, né, de algumas linguagens, você consegue fazer essas inserções em batch, né? Uma possibilidade. 9 milhões, assim, é um volume bem alto, né? Assim, de uma vez só, talvez tenha-se algum gargalo. Uma solução é exatamente a clusterização. Você vai ter muitas máquinas, então eventualmente você vai aumentar o seu poder de processamento. Agora, se isso for pontual, aí tem que ser ponderado, né? Depende muito daquilo que você deseja. Por exemplo, 9 milhões, mas eu posso demorar horas para processar. Você pode eventualmente usar algum serviço de mensageria, né, no meio da sua aplicação. E eventualmente, facilmente você consegue fazer esses inserts por chunks, né, ou por pedaços ali, né? Então você pode fazer 10 em 10, de 50 em 50, depende muito da linguagem, né, que você está utilizando. Eu tive algumas questões em relação a isso, mas não 9 milhões de uma vez só, né? Depende muito daquilo que você precisa. Se você precisa no quente, então vai precisar de mais máquinas, não tem muito o que se fazer. Mas se isso pode ser ponderado, né? Então você consegue, de certa forma, colocar algum message broker ali no meio, né? E eventualmente você vai fazendo isso aos poucos. Depende muito do tempo que você precisa que esses 9 milhões estejam inseridos, né? Então fica muito credenciado ali a sua regra de negócio, aquilo que você precisa atender. Mas, eventualmente, quanto mais registro, mais máquina você vai precisar, e isso gera um custo de fato, né? Uma dúvida: se eu não tiver backup, o meu PC não inicia mais o Windows, como faço para fazer um backup no banco de dados? Bom, teoricamente temos um problema, né? Porque os dados estão numa instância que está corrompida, né? O ideal é local, né? Então, se você não tem mais acesso e o backup está local, eventualmente temos um problema. Então, é sempre importante o backup estar em outro local, né? Tipo, não numa máquina pessoal, por exemplo. Então, é super importante ter isso em mente, né? Se a gente tiver algum tipo de problema com a máquina, talvez tenha até que fazer algum tipo de trabalho no HD, tá? Já vi algumas situações onde foi necessário ali fazer um trabalho dentro do HD, e em alguns cenários, se ele não tiver corrompido o disco dentro do HD, né, você até consegue recuperar esses dados. Agora, se ele estiver corrompido, não tem muito a ser feito, né? Então, eu sempre sugiro que o backup esteja, né, numa outra máquina, né? A gente tem essa replicação, né, para que você, né, tenha segurança em relação aos seus dados, né? O que é e como funciona uma trigger no MySQL? Cara, é normal, assim, ele basicamente funciona da mesma maneira que qualquer outro banco relacional, né? Você pode, baseado numa ação, né, numa tabela, né, seja antes ou depois, né, isso é importante dizer. Por exemplo, eu vou fazer uma inserção na tabela de produto, por exemplo, e eu quero gerar um histórico de alteração, né? Então, eventualmente, você pode criar um trigger, né? Isso é facilmente encontrado na documentação do MySQL,
né? E aí indicar que depois de fazer a alteração, né, ou inserção, né, porque você fala after update, ou after insert, ou after delete, né? Então você indica quando vai fazer e qual operação vai engatilhar uma ação, né? E aí, baseado nisso, você faz a sua operação, coloca o seu código ali dentro do trigger, né? Se for o caso, um histórico, por exemplo, é basicamente verificar se algum campo foi alterado e fazer um insert, né? Extremamente tranquilo fazer. No Workbench é importante colocar tem uma chave, né? Acho que delimitador, que você coloca o código da trigger, da storage procedure da view que você quer criar, e fecha esse delimitador, senão ele não executa, ele dá um probleminha, né? Algo nesse sentido. Mas é bem tranquilo, assim, na documentação tem exemplos vastos ali, bem simples de seguir. Como funciona uma join no MySQL? Em quais casos podem não retornar valores? Uma consulta de busca, ela funciona basicamente também da mesma forma, tá? Os bancos relacionais. Basicamente, você tem a tabela A, tabela B, você tem um relacionamento entre elas. Se a consulta que eu estou fazendo na tabela A, né, por exemplo, eu tenho um relacionamento com a tabela B, né, eventualmente ele vai trazer se eu usar um inner join, né, ou seja, eu quero que todos os dados da tabela B, tabela A, tragam, né, os dados que estão na tabela B. Então, fazendo inner join, você consegue compor, né, a sua consulta de maneira super tranquila. Agora, se eu quero trazer todos, independentemente se tem relacionamento, né, entre os dois, aí eu usaria um left join, por exemplo, né? Então, eu traria todos os produtos, independentemente se tivesse, sei lá, uma categoria, né, um exemplo. Então, é extremamente tranquilo, ou ao contrário, ser um right join, né? Mas é bem tranquilo também, assim, na própria documentação do MySQL tem vários exemplos. Quais ferramentas podem auxiliar meu banco de dados a obter a performance desejável? Uma boa performance, né? Assim esperamos, né? Quais ferramentas você pode usar, além das metodologias, nas boas práticas que eventualmente já citei, né? Tem que ter uma boa ferramenta de monitoramento, né? Eu acho que o próprio MySQL tem o MySQL Enterprise Monitor, uma ferramenta bem rica. Eu particularmente nunca usei, porque sempre tinha algum outro software, né, que se plugava ali ao meu servidor e eventualmente, né, pegava algumas informações, mas ouvi falar bem, eu indicaria usá-lo, né, e teoricamente sempre acompanhar, né, fazer os tunnings necessários, se for o caso, e também fazer exatamente aquilo que a gente falou lá de, né, ir ajustando aos poucos, né, se for o caso. Mas ferramentas mesmo, acredito que seja o monitoramento, né, ficar monitorando ali sua aplicação, seu banco de dados é uma ação extremamente válida, né, e baseado nessas questões, né, também criar alertas, é importante ter alertas de problemas de performance. Provavelmente o MySQL Enterprise Monitor deva ter esses alertas. Talvez seja até um assunto para gerar um artigo, né, criar um artigo para fazer esse tipo de detalhamento da ferramenta. No Firebird, se a máquina não inicia, é só colocar HD como escravo e salvar, já que o Firebird tem lá o seu arquivo banco FTP. Já o MySQL fica salvo fisicamente em alguma pasta? Eu, sendo bem sincero, eu nunca trabalhei com MySQL local, tá? Eu posso até dar uma analisada um pouco melhor, e eu posso entrar em contato com eles. Mas é extremamente tranquilo. Eu acredito que dê para fazer particionamento de HD também. É um banco extremamente parrudo, né? O Firebird, assim, ele é um pouco mais simples, ele tem esse recurso. Com certeza o MySQL vai ter esse recurso também. Bom, Rafael, a gente vai chegando ao fim do nosso bate-papo hoje. Rafael, então a gente agradece a sua participação, tá? Obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente. É a sua primeira vez, mas obrigado por participar aqui com a gente. Estou reforçando mais uma vez. E é isso, até a próxima. Eu que agradeço aí, eu agradeço, né, a oportunidade. Até a próxima.
E aí, gostou da edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite e conheça as nossas redes sociais, todas elas @savingcloud. E para mais conteúdos, acesse o nosso site savingcloud.com. Até a próxima!